Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas do homem. A possibilidade de comunicação por meio da linguagem desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da vida e da sociedade, tá? Quando a gente fala de linguagem, a gente não fala só a fala e a escrita, né? Mas tudo que a gente usa para se comunicar ou para representar algo sobre o mundo que a gente vive, tá? Há milhares de anos, o homem conseguiu registrar e representar vários eventos que foram relacionados com a sua vida. Isso tudo através de expressão artística, né? Então, eles passaram como eles viviam, mas eles não escreveram pra gente, nem falaram pra gente, né? Eles pintaram, eles fizeram músicas, eles fizeram esculturas e várias outras coisas, tá? Que essas pinturas ainda podem ser vistas até em cavernas ou em vários locais do mundo. Isso vai fazer com que a gente entenda um pouquinho sobre como era a vida dessas pessoas lá há milhões de anos atrás, há 1000 anos atrás, tá? Através da linguagem da arte, né? A gente conseguiu ver isso, né? Conseguiu ver a vida do pessoal, mas também o homem conquistou várias coisas, como, por exemplo, o fogo, né? Aprendeu a produzir o fogo sempre que precisou, apesar de que o fogo às vezes pode nos assustar, né? Pela violência das suas chamas, mas também foi fundamental para o desenvolvimento da espécie humana, porque se o homem não dominasse o fogo, não poderia enxergar à noite, né? Não poderia se defender de animais ferozes, nem se aquecer no frio, ou ingerir alimentos cozidos, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, da origem da escrita. A gente viu que até antes de descobrir a escrita, a gente chama de pré-história. E depois, né, de descobrir a escrita, a gente começou uma nova forma de ver história no mundo. Então, a maior parte dos documentos escritos a gente encontra na Mesopotâmia, tá? Principalmente registros contábeis, ou seja, eles contavam o número de cabeças de gado, as sacas de grãos, tinha livro de registro também de receita e despesa, né? Tinha carta de crédito, então eles conseguiram expandir o comércio entre as cidades, tá? A Mesopotâmia era uma região que estava ali no Iraque, entre o Iraque e a Síria, tá? Entre os rios Tigre e Eufrates. Então, o nome da Mesopotâmia significa entre rios, tá? Então, conforme os documentos arqueológicos encontrados pelos estudiosos, os primeiros registros foram encontrados lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, é possível também que antes disso, algumas sociedades já tivessem elaborados algum tipo de sistema de escrita. Mas a gente vê mais falando da Mesopotâmia, tá, pessoal? Entre as primeiras civilizações que estudaram a escrita, a gente tem a China, tem o Egito e tem a Fenícia, a região da Fenícia, que começou a organizar um alfabeto próximo do que a gente utiliza hoje na língua portuguesa e no Ocidente, né? Por exemplo, francês, inglês, alemão e espanhol. O alfabeto mais utilizado no mundo é o latino, que foi derivado do grego, que foi o primeiro alfabeto real, né? Porque a gente conseguiu fazer letras, consoantes e vogais. O alfabeto grego veio do alfabeto fenício, tá? Então, além de existir várias línguas, há diversas formas de escrever, né? Nem todo sistema de escrita tem um alfabeto, né? As primeiras civilizações que utilizavam da escrita, eles escreviam por meio de pictogramas ou ideogramas, que são símbolos ou gráficos, né, que a gente utiliza para representar uma palavra ou um conceito. Então, vamos ver aqui, por exemplo, no Japão e na China, até hoje se escreve através de ideogramas, tá? E na antiguidade, especialmente lá no Oriente, esse sistema predominou por muitos séculos em várias civilizações, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito. Então, até hoje, lá no Japão e na China, as pessoas utilizam os ideogramas, tá? Então, tem 2 alfabetos lá. Por exemplo, no Japão, a gente tem o katakana e o hiragana. E eles escrevem através dos ideogramas também e tem símbolos que representam as letras. Já esses aqui representam as palavras, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O mais antigo registro escrito que a gente conhece é o dos sumérios, que viviam lá na Mesopotâmia, tá? E são da cidade de Uruk e foram feitos lá em tabletes de argila. Então, era difícil desenhar curvas na argila úmida. Então, eles usavam o quê? Um instrumento pontiagudo ou um estilete para gravar sinais em forma de cunha, né? Então, esse tipo de escrita ficou conhecido como escrita cuneiforme, que é em forma de cunha. Cunha é uma ferramenta de metal ou madeira dura, que é formada aqui nesse formato de prisma.
era bem agudo em um dos lados, então eles desenhavam pictogramas e foram incorporando alguns elementos silábicos para representar a fala, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quais foram os primeiros grupos humanos que chegaram na América? Lá na época da chegada dos europeus, no século XV, a América já era habitada havia milhares de anos por vários povos. Todos eram diferentes, tanto no modo de vida quanto nas tradições e nas línguas que falavam, e também na região que ocupavam. Muitos tinham surgido e desaparecido e deixaram apenas marcas da sua presença lá nas ruínas e em outros objetos. Outros estavam lá no auge do seu esplendor, tá? Alguns povos, eles se caracterizaram porque eram caçadores, eram coletores ou nômades, ou seja, o que seriam nômades? Aqueles que não têm moradia fixa e vivem em florestas, tá? Outros eram agricultores, ou seja, viviam em regiões de grande altitude e tinham construções bem imponentes, tá? Algumas dessas civilizações que habitavam aqui na América seriam os astecas, os olmecas, os incas, os caraíba, os tupi, os tamoio, os comanches, entre outros, tá? Então, eram alguns das centenas de representantes das culturas da América aqui pré-colombiana, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, quando os europeus chegaram, o continente que a gente chama de América hoje já estava ocupado há milhares de anos e tinha uma população indígena muito grande e bem variada, tá? Os índios das Américas, que também são chamados de ameríndios, eram os que habitavam aqui antes da chegada dos europeus, tá? E esses habitantes primitivos, eles viviam em sua maioria em comunidades tribais. Então, eles viviam atualmente onde era o México e o Peru, que tinham sociedades bem adiantadas e estabelecidas. Eram verdadeiros impérios. Eram os astecas e os incas. Eles tinham um estado organizado, tinham técnicas de produção, suas cidades eram bem grandiosas, tinham templos, tinham palácios e até hoje a gente pode visitar as ruínas dessas cidades, tá? Tinham desigualdade, a população vivia em comunidades, tinham que prestar serviço ao imperador e tinham que pagar muitos tributos também, tá, pessoal? Na opinião dos historiadores, né, o surgimento dos seres humanos na África. Só depois de muitos anos que eles começaram a se deslocar para outras regiões do planeta até chegar aqui no nosso continente. Então, existem diversas opiniões sobre a maneira como esses povos chegaram aqui. A mais aceita é que eles vieram do norte da Ásia, lá pelo Estreito de Bering, um trecho que vai fazer a separação entre a Rússia e os Estados Unidos, que é o Alasca, né? Naquela época, o mar encontrava-se mais baixo por causa da glaciação, né, que era transformando em gelo, e a passagem foi formada entre os continentes americano e asiático, e o pessoal foi passando e chegou até aqui. Por outro lado, existe a hipótese de que os primeiros povos chegaram aqui atravessando o Oceano Pacífico. Eles vinham da Ásia e da Oceania e começaram a migrar para a América há cerca de 20 a 70 mil anos e utilizavam diversos caminhos. Então, os homens que chegaram aqui ao Brasil começaram a formar agrupamentos de caçadores e coletores, tinham domínio do fogo e construíam instrumentos de pedra. Provavelmente eles estiveram localizados no Piauí, mas a gente não tem fonte segura, né? Não tem uma fonte histórica para afirmar que eles estiveram ali naquela região ou não, tá? E aí, Cristóvão Colombo estava sem fazer nada, resolveu atravessar o Oceano Atlântico lá em 1492, pensando que tinha chegado lá no leste da Ásia. Mas, na realidade, ele tinha descoberto um novo continente, a América. Então, com suas várias ilhas. Então, muitos outros europeus começaram a seguir o caminho de Colombo. Os espanhóis, os portugueses, os franceses e os ingleses, tá? Então, a América recebeu esse nome não em homenagem a Colombo, mas a Américo Vespúcio, que era um mercador e navegante italiano e foi uma das primeiras pessoas que se deu conta de que Colombo não tinha descoberto alguma parte da Ásia, mas sim um novo continente. Então, Américo lá foi mais esperto e ganhou o nome aí do continente América, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder as atividades no final do capítulo. Até a próxima aula!